Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do Facebook do programa Íntegra. Hoje temos por objetivo apresentar o manual de instrução dos processos por crimes de corrupção e criminalidade conexa em Moçambique e promover um debate à volta dos desafios da implementação na instrução criminal em Moçambique. É com grande satisfação que vos recebemos para mais um momento crucial na promoção da ética, integridade e combate à corrupção no sector da justiça em Moçambique, através do programa Íntegra. O Íntegra é o programa de apoio ao combate à corrupção no sector da justiça em Moçambique, que nasce de uma parceria estratégica entre a União Europeia e o governo de Moçambique. E conta também com financiamento da União Europeia e cofinanciamento da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Este programa visa reduzir a corrupção, fortalecendo as instituições de justiça e envolvendo associações de profissionais de justiça e a sociedade civil em iniciativas de monitoria e advocacia contra práticas ilícitas. O Íntegra promove uma cultura de responsabilidade e transparência, trabalhando para reforçar a confiança pública nas instituições judiciais e incentivando uma participação ativa da sociedade no acompanhamento das ações de combate à corrupção. O programa Íntegra está presente em várias plataformas digitais que vos convidamos a seguir. Entre elas, destacamos o Facebook, YouTube e o website oficial, onde poderão subscrever a nossa newsletter. Poderão encontrar no perfil da nossa página de Facebook todos os detalhes destes canais. Desejamos que esta seja uma oportunidade de aprendizagem e troca de experiências. A vossa interação e partilha do link deste evento é essencial para ampliar esta causa. O meu nome é Gina Montserrat e sou a responsável técnica da componente 2 do programa Íntegra, que esta componente visa o reforço das organizações da sociedade civil, nomeadamente as associações dos profissionais de justiça. Este manual é um instrumento de apoio aos operadores judiciários, que lhes permitirá uma melhor gestão dos processos judiciais, com maior transparência, celeridade e eficiência, nomeadamente na fase da instrução dos processos criminais, respeitando os direitos e as garantias constitucionais de arguidos e vítimas, e ao mesmo tempo contribuir para o combate à corrupção no sector da justiça. E hoje, em nome do Íntegra, tenho o prazer de apresentar o programa desta live e alguns dos seus protagonistas. Na primeira parte desta live, teremos a apresentação do Manual de Instrução dos Processos por Crimes de Corrupção e Criminalidade Conexa em Moçambique. Esta apresentação será feita pelos dois autores deste manual, que nos irão contextualizar sobre como chegaram a este produto final e qual é a relevância deste manual para o combate à corrupção em Moçambique. Depois teremos uma segunda parte do evento, que abriremos um espaço de conversa entre vários profissionais ligados ao processo de instrução criminal, que contribuirão com as suas visões sobre os desafios que enfrentam em processos de instrução criminal. E teremos ainda um espaço para todos os espectadores colocarem as suas questões aos demais painelistas através do chat do Facebook. Portanto, a primeira parte do evento contará com a presença dos dois autores, que passo a apresentar. Ao meu lado direito, o Dr. João Carlos Trindades, juiz conselheiro jubilado, licenciou-se em Direito pela UEM, frequentou a parte letiva do mestrado em Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, foi magistrado do Ministério Público em 1977 e 78, mas fez a sua carreira na magistratura judicial, tendo-se jubilado como juiz conselheiro do Tribunal Supremo. Foi presidente do Tribunal Eleitoral durante as primeiras eleições gerais multipartidárias, fundador e primeiro diretor do Centro de Formação Jurídica Judiciária, lecionou as cadeiras de Direito Processual Penal e de História do Direito Moçambicano na Faculdade de Direito da UEM. É investigador associado do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
Tem realizado trabalhos de pesquisa nas áreas da Sociologia do Direito e Administração da Justiça e, para além da sua participação na apresentação do manual, nesse evento também terá o papel de moderador da segunda parte do evento, do debate. E de seguida apresento o outro autor do nosso manual, neste caso está conectado de forma remota, é o Dr. José Moraes. Ele é juiz conselheiro no Tribunal de Contas em Portugal, com uma sólida carreira no sistema jurídico português e uma ampla contribuição para o ensino, a pesquisa e a reforma legislativa. É reconhecido pelo profundo conhecimento em direito penal e processual penal, com destaque para a sua capacidade de aliar prática jurídica e produção acadêmica. É mestre em Ciências Jurídico-Criminais e doutor em Direito, Justiça e Cidadania pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ao longo da carreira, lecionou na área penal do Centro de Estudos Judiciários e foi diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária. Posições que reforçam o seu compromisso com a formação e a aplicação do direito penal. No âmbito internacional, atuou como consultor científico do projeto PASET, Programa de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP, uma iniciativa da União Europeia e do Instituto Camões. Foi também presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, contribuindo ativamente para a defesa da magistratura e da justiça. Além disso, foi diretor da revista Subjúdice e Julgar, membro do grupo da Coletânea de Jurisprudência e integra o Conselho de Redação da revista do Tribunal de Contas. E é autor de várias obras jurídicas e mais de 40 artigos publicados em revistas jurídicas em Portugal, Espanha e Brasil, abordando temas como corrupção, crimes sexuais e garantias processuais. Com uma carreira pautada pela excelência e pelo compromisso com a justiça, Dr. José Moraes é uma referência no direito penal e processual penal, tanto em Portugal quanto em comunidades jurídicas internacionais. E hoje temos a possibilidade da sua presença, e tanto na apresentação do manual como também no painel de debate. Dito isto, vou passar a palavra aos autores do manual para passar a fazer a apresentação do manual. Passo a palavra então ao Dr. Moraes, que desde Portugal vai nos apresentar o contexto e como foi realizado o manual e a importância deste manual. Muito obrigado. Trindade, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Antes de mais, e antes de fazer aquilo que me pediram, que é fazer uma breve apresentação do manual, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar presente nesta sessão e cumprimentar todas as pessoas que nos estão a ouvir. É para mim um grande gosto participar na sessão. Gostaria de estar aí pessoalmente, mas, enfim, razões profissionais não me permitem fazê-lo. Mas espero que ao longo desta manhã, destes tempos, consigamos ter um debate minimamente interessante sobre estas matérias. Eu vou tentar partilhar aqui a PowerPoint que preparei para esta sessão, e que é uma coisa breve, no fundo é apenas um roteiro daquilo que nós fizemos e porque é que fizemos, e deixar depois as questões mais práticas para, por um lado, o João Carlos Trindade e, por outro lado, também para as pessoas que queiram fazer as perguntas sobre estas matérias. Gostaria de começar por responder, no fundo, a esta pergunta, que é porquê um manual de instrução dos processos por crimes de corrupção e criminalidade conexa em Moçambique. E porquê? Desde logo por uma razão, eu diria, óbvia. Há um novo Código de Processo Penal em Moçambique, desde
há 3 anos. Este Código de Processo Penal veio substituir o velhinho Código de Processo Penal de 1929, portanto, com quase 100 anos, e que foi criado na altura, Portugal, e depois estendido a todos os países de língua oficial portuguesa após a independência e, no fundo, antes de terem os seus próprios instrumentos de processo penal, mas era claramente um código que, na sua matriz estrutural, não representava qualquer Constituição democrática e, portanto, fosse de Portugal, fosse de Moçambique, fosse dos países aos quais se aplicava. E, portanto, este novo Código de Processo Penal de Moçambique é o primeiro diploma estrutural da justiça penal, para além do Código Penal, obviamente, mas o primeiro estrutural do ponto de vista do processo penal, que está totalmente enquadrado na Constituição de Moçambique. E, portanto, no fundo, é um filho da independência, é um filho da democracia, é um filho de um país novo que é Moçambique. E, portanto, o processo penal, como também alguns sabem, é considerado direito constitucional aplicado. E, portanto, quando nós aplicamos o processo penal, estamos a aplicar a Constituição. Portanto, era preciso claramente mudar este regime do processo penal, o que aconteceu ao longo com este novo código, e, portanto, é preciso começar a aplicá-lo. Ora bem, e aqui é que as coisas começam a complicar-se, eu diria. Aplicar um novo Código de Processo Penal, ou seja, pô-lo em ação, efetivamente atribuir aos sujeitos processuais poderes, alguns que já tinham, outros que não tinham, poderes novos, novas funções, e, sobretudo, fazê-lo exatamente de uma forma que respeite os direitos fundamentais de todas as pessoas envolvidas no processo e, concretamente, os direitos fundamentais dos arguidos e, naturalmente, das vítimas. Mas é exatamente este quadro novo, esta estrutura de novidade que exige e exigiu instrumentos a quem o aplica este novo código, seja os magistrados do Ministério Público, seja os juízes, seja os advogados, sejam os intervenientes ocasionais, sejam as polícias, que têm que olhar para esta realidade provavelmente de uma nova maneira. Esta era o primeiro tópico que eu queria sublinhar, que é acentuar exatamente esta nova cultura que decorre do novo código. E isto não é fácil de levar à prática. Posso dar o exemplo do caso português. Nós também tivemos o mesmo Código de Processo Penal de 1929 em vigor após a Constituição de 1976 e que durou até 1987, ou seja, nós tivemos cerca de 10 anos após a Constituição, com um novo a trabalhar com um Código de Processo Penal, o de 29, igual ao vosso, e que só em 87 é que foi alterado para um novo Código de Processo Penal, também de 88, e só a partir de 1988 é que começámos a aplicar o direito processual penal através de um novo código que respeitava integralmente os ditames constitucionais democráticos. E isso demorou muito tempo a interiorizar-se na ordem jurídica nacional portuguesa. Portanto, este é o exemplo apenas para referir que foi preciso muito tempo para os juízes, os procuradores, os advogados, os polícias, interiorizarem os novos poderes que o Código tinha e hoje em dia, enfim, já não há grandes problemas. Ora bem, estes novos poderes e novas funções que o novo Código de Processo Penal atribui têm que ser agora levados à prática, naturalmente com culturas diferentes daquelas que eram as culturas do Código de Processo Penal anterior que vigorava em Moçambique até à entrada em vigor deste novo Código.
E poderia dar dois ou três exemplos, desde logo, como também iremos ver mais à frente, o facto de ser atribuído agora ao Ministério Público a titularidade de uma fase, a fase da instrução. No fundo, o Ministério Público agora é o dono da instrução, é o Ministério Público que tem esta responsabilidade, coisa que não era assim até ao ano passado. Por outro lado, a dimensão também das garantias fundamentais do processo penal e todos os atos do processo que conflituam com direitos fundamentais terem que, em regra, ser, enfim, autorizados ou tutelados ou praticados, em alguns casos, pelo juiz de instrução, que é o juiz de garantias. Por outro lado, a dimensão da dependência funcional dos órgãos de polícia criminal em relação ao Ministério Público, titular do inquérito, naturalmente, que vai, a partir de agora, ter esta dimensão. Portanto, estas são as duas razões para um manual do processo da instrução no processo penal de Moçambique. Mas o terceiro tópico tinha a ver com a corrupção, e é essa também a especificidade deste manual, que é um manual de instrução dos processos por crimes de corrupção, de criminalidade conexa em Moçambique, e não um manual de processo penal de stricto sensu. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que procurou-se neste manual responder a um problema criminológico, que é a corrupção, que é um problema que consubstancia uma realidade diferenciada da criminalidade, da restante criminalidade. Ou seja, enquanto que na criminalidade contra as pessoas, na criminalidade contra o património, na criminalidade fiscal ou de outra natureza, patrimonial, nós estamos perante, muitas vezes, situações em que há uma vítima e um arguido, há um homicídio, temos uma pessoa que é suspeita de matar há uma vítima que morre, ou duas, ou três. No roubo há alguém que lhe é quem se vê desapropriado de um determinado bem, com violência, num furto sem violência. Enfim, há algumas especificidades, mas na criminalidade económica e financeira, e concretamente na corrupção, há aqui uma realidade muito diferente, uma realidade complexa, que iremos ver, e que exige um tratamento por parte de quem investiga estes crimes, de quem tem a instrução destes crimes, diferenciado daquilo que é a realidade criminal dos outros crimes. Isto é hoje uma realidade inequívoca em qualquer parte do mundo. Se tiverem um pouco de atenção e se verificarem, em regra, em quase todos os países, há departamentos, por exemplo, das polícias que tratam exclusivamente destes crimes de corrupção e criminalidade económica e financeira, e são eles quase sempre as únicas, eu diria, unidades separadas dos restantes órgãos de polícia criminal. Porquê? Porque, efetivamente, o modo como trabalham, o modo como investigam, as exigências desta investigação são completamente diferentes dos crimes comuns, enfim, dos crimes. Nós não estamos a falar da gravidade dos crimes, que obviamente um crime de homicídio é mais grave que um crime de corrupção. Mas o problema não é na gravidade do crime, o problema é no modo como se investiga este crime e por virtude do modo como este crime é praticado e daquilo que efetivamente comporta. E, portanto, estas são as respostas, as três respostas ao porquê deste manual e porquê é que este manual foi trabalhado, e porque é que, no nosso entender, e também no entender da entidade da inteira, era importante satisfazer os sujeitos processuais de Moçambique com um manual desta natureza. Depois, o segundo tópico tinha a ver com a questão da fase da instrução do processo penal de Moçambique. Já, enfim, falei brevemente sobre isso, mas gostava de sublinhar mais uma vez, porque é aqui que está provavelmente um dos nós do problema, é que a fase de instrução é uma nova fase, é uma fase preliminar. E quando eu digo fase preliminar, estou a dizer fase preliminar à fase de julgamento, naturalmente, mas é uma fase preliminar que envolve a investigação criminal. E que, como sabem, tem
um objetivo específico, está no código, agora não vou ler, mas que tem um titular próprio e um titular que é um Ministério Público, que tem um estatuto constitucional, de grande autonomia, de grande responsabilidade também, mas que a partir de agora, ou a partir do Código de Processo Penal, passa a ter um dispositivo legal do qual é dono, entre aspas, quando eu digo dono, do qual é o único responsável. Portanto, a instrução no Código de Processo Penal de Moçambique é da responsabilidade do Ministério Público, porque ele é o titular desta instrução. Na execução desta instrução, naturalmente, o Ministério Público tem, como eu diria, como utilizando uma palavra que não é muito correta, mas eu teria como sócio, como parte, tem os órgãos de polícia criminal, o CERNIC, e eventualmente outras entidades, que no ponto de vista funcional, e apenas neste, estão sob a orientação do Ministério Público, e não sob a dependência do Poder Executivo. E aqui, provavelmente, isto dar-nos-ia e vai-nos dar, certamente, no futuro, para grandes discussões, e também alerto já que este é provavelmente um dos problemas que o novo código pode comportar. Não vale a pena, eu diria, omitir esta questão, mas é importante que a tenham já presente, é que a dependência orgânica e administrativa, por exemplo, dos órgãos de polícia criminal de uma entidade, de um ministério, qualquer que ele seja, e que, portanto, em termos hierárquicos, o órgão de polícia criminal pode depender do Ministério da Justiça, da Segurança, da Interna, da Administração Interna, enfim, seja do que for, do Interior, mas, do ponto de vista funcional da investigação criminal, este órgão de polícia criminal depende sempre do Ministério Público, ou seja, depende do titular da instrução. E é esta nova realidade é uma realidade que tem que ser trabalhada com grande cuidado, mas também com grande realismo e, sobretudo, com a noção de que a dependência do Poder Executivo, do ponto de vista administrativo, por parte dos órgãos de polícia criminal, termina aí. Do ponto de vista funcional, a dependência é do titular do inquérito, no caso concreto, ou do titular da instrução, no caso concreto, é do Ministério. E, portanto, temos aqui uma área que, naturalmente, espero eu, vai ter que ser provavelmente muito trabalhada e também não é uma área fácil de depois desenvolver, mas é assim que as coisas têm que ser feitas a partir do momento em que há um código com esta estrutura. O terceiro tópico tem a ver com a garantia judicial, ou seja, com o papel do juiz de instrução, e que, como sabem, no Código de Processo Penal de Moçambique, exerce as funções jurisdicionais relativas à instrução, dirige a audiência preliminar e decide quanto à pronúncia. Ora bem, não vou naturalmente falar agora destas funções todas, nem é o caso para isso, queria apenas alertar para a necessidade de se perceber, e o manual dá estas indicações, que é exatamente com esta função garantística do juiz que, no fundo, vamos ter aqui uma espécie de tripé no âmbito do exercício da instrução do processo penal, nomeadamente nestes crimes. Ou seja, o juiz é aquela pessoa que tutela e garante os direitos fundamentais das pessoas envolvidas no processo. Autoriza determinado tipo de atos, pratica diretamente outros, enfim, não vou agora referir quais são, mas toda esta dimensão de garantia é fundamental neste novo modelo de processo penal que está agora em vigor. Quanto à especificidade da instrução e da corrupção, na corrupção, da instrução e os crimes de corrupção, porque é que efetivamente foi necessário avançar por aqui? E porque é que é necessário avançar por aqui? Como já há pouco referi, os crimes de corrupção, do ponto de vista criminológico, são crimes, enfim, opacos, complexos,
transnacionais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples. Ninguém comete um crime de corrupção às claras, normalmente não há sangue que fica, não há um corpo, até pode haver, enfim, mas isso já será um homicídio, mas a regra não há sangue, não há corpos que, 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 que- que nós possamos ver quando é cometido um crime de corrupção. eh, É uma sem testemunhas, em regra, visuais, é uma realidade muito complexa que abrange, sobretudo, a dimensão financeira, de um ponto de vista muito importante, e é uma realidade transnacional. Hoje em dia, a corrupção, naturalmente, há vários tipos de corrupção: há a corrupção do órgão de polícia criminal, do funcionário público, enfim, que recebe uma gasosa ou uma gorjeta para determinado tipo de factos. Isso normalmente não é muito difícil de investigar, mas quando falamos do ponto de vista mais evasivo, é evidente que a corrupção tem uma dimensão internacional, desde logo pela facilidade com que hoje nós podemos comunicar-nos. Basta olharem para aquilo que está a passar hoje. Eu estou em Portugal, os senhores estão todos em Moçambique e nós estamos aqui a falar como se estivéssemos na mesma sala. Porquê? Porque temos meios tecnológicos disponíveis para isto. Nós hoje podemos fazer transferências bancárias através do telemóvel e, portanto, ou seja, pegamos no nosso telemóvel e fazemos uma comunicação e uma transferência bancária para qualquer lado do mundo. Portanto, tudo isto é, no que respeita à corrupção, do ponto de vista criminológico, instrumentos que são utilizados todos os dias. E, portanto, é preciso adaptar as necessidades de investigar estes crimes ao modo como eles são praticados. E são, em regra, praticados completamente diferente, de um modo completamente diferente do que são os crimes, eu diria, normais. Por outro lado, há necessidades de obtenção de prova e de prova específicas e muito próprias neste tipo de corrupção. Já falei na informação financeira, na cooperação entre as instituições que têm esta informação financeira, na necessidade de haver um contacto direto entre, por exemplo, as entidades bancárias nacionais e internacionais, os órgãos de controlo financeiro, a recolha de prova por métodos diferenciados, a recuperação de ativos e, obviamente, a cooperação internacional. E aqui insisto nesta dimensão porque não basta muitas vezes nós sabermos onde é que está o dinheiro, se está num paraíso fiscal ou se está num outro país qualquer, na África do Sul, falamos de Moçambique, ou no Malawi, ou no Zimbábue, ou em Hong Kong, seja onde for. É preciso depois ter mecanismos jurídicos para ir assegurar a prova destes crimes, para ir recuperar o dinheiro destes crimes. E isto exige uma dimensão brutal de conhecimento. E é aqui que eu queria chamar a atenção. É exatamente a exigência de conhecimentos específicos para desenvolver a investigação criminal nestes crimes que é preciso ter muito presente. E estão sempre a ser adaptados. Nós temos hoje a exigência permanente de formação para quem investiga e julga estes crimes, porque, efetivamente, também, todos os dias, as realidades estão a mudar. Posso-vos dar um exemplo muito recente com as criptomoedas, coisa que até há muito pouco tempo ninguém sabia o que era, nem eu próprio, nem ninguém. Eram coisas absolutamente, enfim, parece de ficção científica, e hoje as criptomoedas são um dos mecanismos fundamentais para quem quer cometer alguns crimes de corrupção e branqueamento de capitais, por exemplo, utilizando estes mecanismos, estes meios de pagamento que não existem fisicamente, digamos assim. E, portanto, é preciso conhecer esta realidade para depois poder investigar aquilo que se passa com esta matéria. Ora bem, qual é o objetivo deste manual? O objetivo do manual é proporcionar a todos os operadores judiciais de Moçambique o conjunto de informações de natureza procedimental no âmbito da fase de instrução, levando em consideração as boas práticas conhecidas internacionalmente sobre esta matéria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no fundo, o que se pretende é que as pessoas que vão trabalhar na investigação criminal, na instrução destes crimes, tenham, enfim,
o mínimo de condições para começarem a trabalhar de forma provavelmente diferente do que trabalham quando investigam crimes de furto ou de roubo ou de outra natureza qualquer, ou crimes sexuais, ou seja o que for. Porque aqui as coisas são efetivamente muito diferentes. E, portanto, o que se pretende é proporcionar, eu diria, o mínimo destas técnicas, naturalmente não deixando pistas para que se façam as investigações do ponto de vista adequado. Eu queria apenas salientar que não se trata de um Código de Processo Penal anotado, isso é óbvio. Nós não quisemos fazer um manual, um Código de Processo Penal anotado, um Código de Doutrina de Processo Penal. Não, isto é outra coisa, um Código de Processo Penal anotado tem outra dimensão. Isto é um manual prático e, como é um manual prático, tem efetivamente estrutura diferente. E tem uma estrutura diferente porquê? Porque tem uma dimensão teórica uh, essencial, não é exclusiva, nem sequer é totalmente. Nós tentamos não ir para a doutrina e colocarmos doutrina neste manual, porque, enfim, a doutrina tem outra dimensão, às vezes até problemática, discutível, enfim, criando dúvidas. Não, nós quisemos foi dar uma dimensão teórica essencial sobre alguns institutos, mas não criar um Código de Processo Penal. Por outro lado, tem uma descrição e análise dos meios de prova, obtenção de prova e outros mecanismos essenciais na investigação e aqui insisto, e não propriamente de outros crimes. Por exemplo, nós sabemos que em determinado tipo de crimes, como o terrorismo ou como os crimes sexuais, há determinado tipo de meios de obtenção de prova que são essenciais. Aqui, provavelmente, não são. Sei lá, a recolha de ADN, por exemplo, neste tipo de crimes, não é própria, pode ser necessário em determinadas circunstâncias, mas não é um meio de prova adaptado em regra à investigação dos crimes contra a corrupção. Os exames periciais, os exames forenses que se fazem ao corpo das pessoas quando há injúrias ou quando há ofensas corporais, também não são meios de obtenção de prova em regra utilizáveis na estrutura deste tipo de crimes. E, portanto, não nos preocupou fazer uma extensão de todos os meios de obtenção de prova, não, o que tentámos utilizar foi, e descrever e potenciar, são os meios de prova que são essenciais na investigação destes crimes. Mais uma vez, o manual é orientado para um determinado tipo de criminalidade. O terceiro tópico tem a ver quis salientar foi que é um manual, que é no fundo um guia para o modo como devem ser utilizados estes meios de prova e de obtenção de prova, que nem sempre é muito fácil de ter. E, portanto, esta é a estrutura do manual, como irão ver, e depois poderão naturalmente até criticar, e podemos voltar a falar sobre ele daqui a algum tempo, se for caso disso. No fundo, este é um guia para um caminho que se pretende que seja percorrido, ou seja, de um caminho a percorrer. Naturalmente que não tem tudo aquilo que provavelmente muitas pessoas queriam que lá estivesse, não era possível. Tem algumas recomendações no sentido de proporcionar uma melhor agilização dos institutos e dos procedimentos. Porquê? Porque entendemos que muitas vezes estas recomendações não são mais do que recomendações. No fundo, se não as quiserem seguir, não sigam. Agora, nós entendemos que quando estamos a referir essas recomendações, estamos exatamente a dar aos destinatários do guia um sinal de como é que devem utilizá-lo. Podem não os utilizar, se não for esse, no caso concreto, a melhor solução. Mas, em regra, será essa a melhor solução que nós entendemos para um determinado caso concreto, embora, com quem sabe, para quem investiga crimes e para quem julga, que todos os casos são diferentes e que muitas vezes há situações totalmente diferentes. Finalmente, o que nós também colocámos no guia foram alguns exemplos práticos, que não são mais do que exemplos práticos, naturalmente, porque muitas vezes é através destes exemplos práticos que nós conseguimos ter a possibilidade de discutir e, no fundo, avançar mais nos problemas.
E, portanto, esta é a estrutura do manual, as razões pelas quais o fizemos desta forma, naturalmente estando à disposição para qualquer dúvida que queiram colocar. Era isto que tinha nesta fase para vos dizer. Muito obrigado pela vossa atenção e estou naturalmente ainda em linha para qualquer dúvida que queiram. Muito obrigado, Dr. Moraes Lopes, meu caro colega, pela sua apresentação. Estão dadas as explicações sobre o contexto em que surgiu este manual, integrado neste programa mais vasto que é o programa Íntegra, que inclui outras componentes, como já foi aqui referido, e também qual o objetivo essencial deste manual. Foi aqui dito, e eu gostaria de sublinhar, que se trata de um manual que pretende ser uma ferramenta ao dispor dos operadores judiciários para poderem realizar com maior eficiência, com maior respeito pela legalidade, pelos direitos, etc., a instrução criminal nestes crimes que são crimes complexos, como é a questão da corrupção e da criminalidade conexa. Esse é o objetivo fundamental do manual. Obviamente que os operadores nos dirão se ele serve esses propósitos ou não, se ele vai ser de facto uma ferramenta útil, um tal guião que permita facilitar, digamos, o funcionamento dos órgãos que intervêm nesta fase importante do processo, que é a fase de instrução criminal, sabendo nós que, como também foi sublinhado, nós estamos perante um Código de Processo Penal novo, entrou em vigor em 2020, é, portanto, um código que traz uma transformação bastante significativa relativamente ao código anterior. O Dr. Moraes Lopes referiu-se ao código que figurou a partir de 1929, mais concretamente, no nosso caso, a partir de 1931, porque o código foi posto em vigor em Moçambique por um decreto em 1931. Sabemos que esse código de 1931 sofreu depois uma primeira grande alteração que foi introduzida pelo Decreto-Lei 35.007, o famoso Decreto-Lei do início da década de 40, 1935-40, que retirou o código na sua versão inicial, era a instrução preparatória dos processos de crimes, era conduzida por um juiz, que era o mesmo juiz que depois iria julgar os crimes, mas depois com o decreto 35.007 a parte da instrução passou a ser conduzida pelo Ministério Público, com nuances diferentes das que tem hoje e naturalmente com outras condições, com outro ambiente, com outros conhecimentos mais atualizados. Portanto, como este código é um código recente, é muito natural que os operadores judiciários ainda encontrem provavelmente algumas dificuldades ou alguma dúvida na sua aplicação, e é isso que nós vamos pretender agora também no debate sobre os desafios para a implementação deste manual, para a implementação do Código de Processo Penal e da instrução nos casos de corrupção e criminalidade conexa. Quais são os desafios que se colocam em relação a cada um dos vários intervenientes processuais? E por isso nós, a organização deste webinar, deste seminário, convidou representantes de várias instituições
que estão representadas nesta fase do processo, como é o caso do Ministério Público, temos um advogado, temos representantes do IPAS, temos, enfim, outros intervenientes que eu vou de seguida passar a convidar. Para, digamos, iniciarmos este debate sobre a aplicação, os desafios da implementação da instrução criminal, eu poderia talvez começar por si próprio, Dr. Moraes Lopes, pedindo-lhe que nos desse, numa pincelada breve, digamos, uma perspectiva comparativa em relação àquilo que se passa em Portugal. Digamos, quais são, em Portugal, com o Código que Portugal tem a partir de 1987, quais foram e quais são hoje os principais desafios e que nos transmita também a experiência que tem, uma vez que o Dr. Moraes Lopes passou também pela Polícia Judiciária e, portanto, conhece bem, enfim, as possíveis dificuldades e os desafios que uma instrução neste tipo de casos oferece, nos desse essa perspectiva a partir da experiência de Portugal e depois iremos ouvir também os restantes oradores que foram convidados para esta sessão. Portanto, pedi-lhe para nos dar uma breve perspectiva a partir da experiência de Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João É Carlos. só dizer que vou-lhe conceder 10 minutos para fazer essa apresentação. Obrigado. Ok. Pode ser menos, não há problema. Eu já referi a algumas das coisas que tinha aqui para referir, já as referi na intervenção inicial, mas queria, sobretudo, tocar em dois assuntos que me parecem importantes, não, como desafios na implementação de um novo código e que eu tenho acompanhado, não apenas em Portugal, não gosto muito de referir apenas o exemplo de Portugal, mas de outros países que tiveram a mesma solução da alteração processual, por exemplo, na Itália, por exemplo, em países como mesmo em França não, porque na Alemanha, na Suíça, em que tiveram alterações, e estou a falar na Europa, e há outros países, por exemplo, na África, que também tiveram essas alterações, e os grandes desafios que se colocaram na alteração dos modelos de processo penal, com aquilo que está a acontecer agora em Moçambique, foi exatamente na compreensão integral por parte dos sujeitos processuais dos seus poderes no processo penal. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os grandes problemas que nós tivemos e que provavelmente e que demoraram algum tempo a sedimentar e a solidificar foi exatamente a compreensibilidade de que com uma instrução atribuída a um órgão, um titular, que neste caso é o Ministério Público, e ele, no fundo, é o responsável pela investigação criminal, tem um conjunto de consequências que, por vezes, não são muito fáceis de entender por parte dos outros órgãos que desempenham funções no processo penal, nomeadamente os juízes, por um lado, e por outro lado, os órgãos de polícia criminal, mas também, muitas vezes, os advogados. Eu há pouco não os referi, mas é importante que os refira, porque os advogados, no fundo, são os garantes dos direitos fundamentais do cidadão arguido, que, em regra, está a ser objeto do processo penal. E, portanto, é a compreensibilidade destes poderes, de cada um dos seus poderes no processo penal, que traz e tem trazido vários problemas na sua implementação e por isso é preciso ter o máximo de cuidado na interpretação dos poderes que cada um de nós tem no processo penal em função das suas funções que aí estão adscritas. Poderia, por exemplo, chamar a atenção para a necessidade e quando falamos de poderes entre o juiz
e o Ministério Público, um dos problemas que nós constatamos foi que muitas vezes os juízes de instrução, e não estou a falar naturalmente dos juízes de julgamento, porque aí não há grandes problemas de compreensibilidade, o juiz no julgamento tem os seus próprios poderes, e esses não mudaram muito no processo, são os poderes, no fundo, numa audiência pública contraditória, apreciar uma acusação ou uma pronúncia perante uma contestação da defesa e julgar, naturalmente, de acordo com a sua livre convicção, e depois fundamentar as decisões que toma de forma motivada. Isto aqui não há grande problema, digamos assim, estrutural, mas onde, por vezes, já há conflitos é exatamente no papel que o juiz de instrução tem hoje no processo penal de Moçambique, e que é um papel de juiz de garantias, é um juiz de liberdades, não é um juiz de investigação. E, portanto, muitas vezes este papel que existia no Código Antigo deixou de existir. E, portanto, essa é um dos primeiros desafios que se dão aos juízes de instrução, estou a falar dos juízes de instrução, que naturalmente têm uma fase que é sua, a fase da audiência preliminar, mas isto não é ou seja, mas o juiz de instrução não é um juiz investigador. O juiz de instrução é um juiz de garantias. É um juiz que exerce funções jurisdicionais, dirige a audiência preliminar, decide quanto à pronúncia, mas sempre numa perspectiva de que quem leva ao juiz de instrução toda a instrução é o Ministério Público, através da acusação, ou, se for o caso, de um despacho de arquivamento, sobre o qual depois haja a necessidade de haver uma audiência preliminar. Mas, portanto, esta dimensão da compreensibilidade dos poderes do juiz de instrução como juiz de garantias e não como juiz de investigação é importantíssima, e é importantíssima de ser percebida pelos próprios juízes. E, como eu disse, e eu sou juiz, portanto sei, e fui juiz de instrução também, aliás, eu tive a sorte ou o azar de ter trabalhado com o Código Antigo como juiz de instrução, o Código de 1929, e depois como juiz de instrução no Código Novo, em que as funções eram aparentemente as mesmas, mas eram completamente diferentes, exatamente porque a dimensão, aquilo que estava na nossa cabeça era uma coisa completamente diferente, e portanto é esta compreensibilidade das funções do juiz de instrução que é um enorme desafio para os juízes. Por um lado. O outro tópico que me parece importante referir, e estou quase a acabar, João Trindade, aliás, acho que não apontei o tempo, mas devo estar quase a acabar com os 10 minutos, mas o outro desafio tem a ver exatamente com a questão das polícias e dos órgãos de polícia criminal. Porque os órgãos de polícia criminal, como eu referi, são órgãos, em regra, têm uma estrutura própria, uma estrutura hierárquica muito forte, e têm que o ter, naturalmente, são órgãos hierarquicamente muito dependentes da sua hierarquia, do seu chefe, do seu diretor, por sua vez depende do ponto de vista político do órgão, de um órgão executivo, do governo, vamos ser claros, e portanto obedece a ordens do governo no sentido institucional, mas do ponto de vista do processo, ele está dependente daquilo que o Ministério Público determinar na investigação do processo penal. Aqui é o outro desafio importantíssimo, quer ao Ministério Público, quer às polícias. Ao Ministério Público, porque obviamente, sendo o titular do inquérito, tem que no fundo, ter presente de que quando delega competências ou quando vai controlar essas competências que podem estar na dependência direta do órgão de polícia criminal, tem que perceber que há aqui sempre uma hierarquia, enfim, que vai ter que respeitar, a hierarquia interna, administrativa, mas por outro lado, as polícias têm que perceber que, ainda que tenham essa hierarquia disciplinar e hierarquia administrativa, têm que responder do ponto de vista funcional àquilo que o Ministério Público determinar no inquérito. E isto nós depois poderíamos voltar a falar a propósito de casos concretos, em que muitas vezes quem tem a estratégia é o próprio Ministério Público, e se o Ministério Público determinar que a estratégia naquele inquérito em concreto é assim,
obviamente que a polícia tem que respeitar. Agora, depois, muitas vezes, quando é que vai fazer o ato de busca ou quando é que não vai fazer o ato de busca, provavelmente é a polícia que vai saber qual é a melhor altura em que vai fazer o ato de busca. Agora, isto é complexo, isto não é nada fácil de começar a ser trabalhado, mas quando começar a ser trabalhado, depois tem que ser cumprido. Portanto, há aqui desafios enormes em relação às estruturas orgânicas que vão pôr em prática o Código de Processo Penal, nomeadamente nestes crimes de corrupção, e também há que não omitir, porque muitas vezes são crimes ligados aos órgãos políticos. Enfim, a prática diz-nos isso, e a prática e as estatísticas. Nós temos uma grande parte da criminalidade que envolve económica e financeira tem a ver com pessoas que desempenham cargos políticos do ponto de vista nacional, autárquico, regional, etc. E, portanto, há aqui muitas vezes problemas, como é óbvio, não vale a pena omiti-los, e, portanto, esta independência e autonomia no exercício das funções de investigação criminal é fundamental, e aqui o Ministério Público tem que ter essa capacidade de perceber na instrução de que há um princípio de legalidade, obviamente, e esse princípio de legalidade tem que ser cumprido. Há algumas limitações do ponto de vista da oportunidade, mas é exatamente estes desafios dos novos poderes que me parece que são hoje o nó do problema, entre aspas, utilizando uma expressão do Graham Greene, mas são o nó do problema e que há que ter sempre presente quando se vai implementar a investigação deste tipo de crimes. Muito obrigado, Dr. José Moraes. Muito obrigado, Dr. Trindade, pela apresentação do manual. E vamos entrar agora nessa segunda parte do evento, que é o debate. Tivemos esta primeira introdução agora do Dr. Moraes, a falar um pouco sobre o papel e os poderes de cada um dos operadores judiciários no novo Código Penal, nomeadamente para a fase da instrução. E bom, só dizer sobre o manual, que podem encontrar todos o manual digital, né, na página web do programa Íntegra, que é integra.org.mz. Dito isto, podemos passar então à segunda parte do debate e vamos voltar daqui a uns instantes. Muito obrigado.